A paz do Senhor, meus queridos, meus amados, vem apresentar, vem trazer uma palavra para o teu coração, o pão da vida, o pão que traz alimento para nossas almas, o pão que faz o renovo, a limpeza que necessita dentro dos nossos corações. Aqui quem fala é a missionária Zane, e eu convido você a abrir a tua palavra em Salmo 40. Salmo de número 40. Salmo bem no meio da Bíblia. Salmo todo mundo sabe onde fica, né? Salmo capítulo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Eu vou ler até aqui, irmãos, mas é um salmo muito lindo, muito forte esse salmo. Quando Davi, esse salmo foi Davi que escreveu. E ele fala, né, que ele esperou com paciência. E que o Senhor se inclinou para ele. E que o Senhor ouviu o clamor dele. O Senhor, ele nos chama da vida do pecado. Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos escolheu, nos chamou pelo nosso nome. E Ele diz, você é minha, você é meu. E o Senhor, Ele nos tirou de um lago horrível, do lamaçal de pecado. E o Senhor firmou nossos pés sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Jesus é a rocha eternal. Jesus é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Jesus é o nosso socorro bem presente. Eu uma vez também já estive no mundo que eu quero dizer sem Cristo, sem Jesus, sem Deus, sem o Espírito Santo. Vivia uma vida miserável, uma vida infeliz. Eu senti um vazio no meu coração que nada podia preencher esse vazio. Até que um dia o Senhor me chamou, eu ouvi a voz do Senhor. Até que um dia o Senhor, Ele escutou o meu clamor e Ele veio preencher o vazio que havia no meu coração. E o Senhor entrou e o Senhor faz morada em mim. Ele encheu todo o meu ser com o teu amor, com a sua alegria. Ele aumentou a minha fé. Aleluia. Às vezes você se acha um homem, uma mulher que não tem fé. Mas na palavra do Senhor diz que se ainda nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda nós podemos dizer para o monte, erga-te daqui e vai para o outro lado. Se ainda tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, sabe por que Jesus compara nossa fé com o grão de mostarda? Porque o grão de mostarda é uma semente muito pequena, é uma das sementes mais pequenas que tem. Mas quando planta essa semente, ela dá uma árvore muito grande. E essa árvore, ela dá, as pessoas vão debaixo dela para achar sombra, achar fruto, para descansar. Uma árvore muito grande ela se torna. E assim é a nossa fé. A nossa fé, tem uma palavra que diz, que eu não sei dizer agora onde, mas que fala assim, que a fé, ela vem por ouvir a palavra e ouvir palavra de Deus. Palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você se entregar para o Senhor,
mais a tua fé vai aumentar, mais você vai ter um relacionamento com o Senhor. Aleluia. E eu estava nesse lamaçal de pecado, e o Senhor me tomou pelas mãos e me trouxe para perto dele. Eu conhecia um Deus de longe, um Deus muito distante de mim, mas a partir do momento que eu tive um encontro com o Senhor, ele, assim como fala na palavra, que ele pôs um novo cântico na minha boca, o hino de louvor nos meus lábios ele colocou, aleluia. E eu tenho tentado, irmãos, levar uma vida reta, uma vida que agrada ao Senhor. Eu não vou dizer para você que eu nunca erro, porque nós pecamos todos os dias. Porque muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Mas o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. Mas o importante, a chave principal é o arrependimento. É nós nos arrependermos de coração quando nós fizermos algo errado. Não temos que, se alguém bater no nosso rosto, na face de um lado do teu rosto, ofereça o outro lado também. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, não é de 2 milhas. Aleluia. Estamos vivendo tempos difíceis. E da palavra mesmo do Senhor, ela já diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitas coisas erradas nós temos visto, mas eu quero te dizer nesse dia, aonde você tem colocado os seus olhos? Aonde você tem colocado a tua fé? O que você tem ouvido? O que você tem visto? Do que você tem se alimentado? O Senhor, Ele já tirou você do lamaçal de pecado. O Senhor fala na palavra que nós não podemos ser como a porca, que Ele já tirou do lamaçal de pecado. Nós não podemos voltar de volta para o lamaçal de pecado. Nós não podemos voltar para a sujeira deste mundo, para aquilo que nos contamina. Temos que nos desviar do mal. Desvia os teus passos do caminho errado. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas prossiga para o alvo, prossiga para Cristo. Aleluia. Esses dias o Senhor tem me dado muitas visões sobre perseguição. Muitas perseguições eu tenho visto nas minhas visões que o Senhor tem me dado. Uma delas, irmãos, eu estava num túnel. Eu estava dirigindo num túnel de uma autoestrada, de uma autobahn, e havia uma fila muito grande de carros, todos parados naquele lugar, até que quando uma hora eu pude avistar que à frente havia muitos homens armados com cara de mal, muitos homens armados, e todos com medo. E alguns carros eles iam deixando passar, não sei para onde que eles iam, mas e quando chegou na minha vez, esses homens me encararam com uma forma assim que eu fiquei com medo. Eles mandaram eu parar e vieram conversar comigo. E eu fiquei com medo, muito medo. E eu falei para o Senhor no meu pensamento: Senhor, será esse o dia do Apocalipse? E quando eu pensei isso, esse homem que estava do lado de fora do carro, ele falou assim para mim: eu sei o que você está pensando agora. Você está falando com o seu Deus e perguntando para ele se esse é o dia do Apocalipse. Na Bíblia diz, no livro de Mateus, que o dia do Senhor vai ser um dia terrível. Vai ser um dia terrível para muita gente. Que o dia que Jesus voltar vai ser um dia muito terrível. Que vai ser um dia muito forte. E que aqueles que não estiver preparados não vão suportar. Mas eu te peço,
ele fala assim que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos com ele, então se assentará na sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. Aleluia, o Senhor, ele vai falar para aqueles que são os escolhidos, aqueles que são as ovelhas. Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. E aqueles que não fizeram a vontade do Senhor. O Senhor, ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Se você tem agradado ao Senhor, ele vai falar, vinde bendito de meu Pai, entra para o gozo do seu Senhor. Mas se você não agradar ao Pai, ele vai falar, aparta-te de mim. E nesse momento, tudo que eu pensava nessa visão, tudo que eu pensava, esse homem sabia o que eu estava pensando, e eu tinha medo, eu tinha receio. E eu falava com Deus, no meu espírito, eu falava, Senhor, esses homens não vão me matar, porque eu não vou negar a Ti, eles vão me matar agora. E de repente esse homem falou assim para mim, agora você pode sair daqui, e você pode ir embora, porque eu sei que você vai morar no céu, porque você é uma serva do Senhor. E aquelas pessoas, irmãos, que estavam ali, eles me olhavam com um olhar acusador, tipo dizendo assim, você agora vai ser morta, porque esses homens vão te matar, porque eles descobriram agora que você serve a Deus. Às vezes vai acontecer situações na nossa vida, eu creio que ainda eu não passei, mas um dia, irmãos, nós vamos passar, que aquele que não negar Jesus, ele vai ser morto. E nós temos que estar preparados para esse dia. Se nós negarmos ao Senhor, nós vamos viver no inferno eternamente. Mas se nós aceitarmos ao Senhor, nós vamos levar uma vida com Cristo. E lá o Senhor fala que não haverá mais dor. E lá o Senhor fala que Ele vai enxugar todas as lágrimas do nosso rosto. Estamos de passagem nessa terra. Mas um dia nós vamos morar lá na glória com o Senhor. E eu te convido, eu te falo nesse dia, prepara-te. Limpa tuas vestes. Tuas vestes têm que estar limpas. Todo o teu ser tem que estar limpo. Limpa o teu coração, limpa teus olhos, limpa a tua boca. Para te encontrares com o Senhor, porque um dia Ele vai voltar. E ai de nós, se nós estivermos de qualquer maneira, se nós não estivermos preparados para se encontrar com Ele. Seja preparado, porque você não sabe qual é o dia que o Senhor vai voltar. Fica firme na presença do Senhor, não importa as acusações, não importa as humilhações, não importa quantas afrontas você tem passado, mas fica firme, porque o Senhor já te tirou do lamaçal de pecado, e o Senhor já firmou os seus pés na rocha eternal. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aceita Jesus como teu Salvador e leva uma vida com o Senhor, aprende dele, toma o fardo dele que é leve, que é suave, seja imitador de Cristo, porque há um paraíso que nos espera, há uma vida eterna de amor, de alegria, de paz que nos espera. Amém? Eu deixo essa palavra para o teu coração. Amém. Salmo 40. O Senhor já ouviu o teu clamor. O Senhor já te tirou do lamaçal de pecado. Aleluia. O Senhor, Ele te chama.
Amém. Eu agradeço por essa oportunidade de hoje. O Senhor te tirou já do lamaçal de pecado. Fica firme no Senhor. Não volta, não seja como a porca. Não vai se sujar de novo no lamaçal de lama, de pecado. Mas leva uma vida em santidade, em obediência ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe você e toda a tua família. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua casa nesse dia de hoje. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor te dê a vitória. Que o Senhor venha conceder os desejos do seu coração nessa hora. Em nome de Jesus. Amém.